Então, gente, se alguém tiver alguma coisa que queira colocar uma experiência pra gente que vai ajudar o grupo, eu tenho certeza, né? Porque esse momento agora a gente tá passando muitas questões emocionais, né? As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão com. Algumas pessoas estão depressivas, né? Algumas pessoas estão extremamente estressadas, outras pessoas estão com dificuldade para dormir. Eu vou começar com uma pergunta sobre insônia, tá bom? Que uma seguidora escreveu: quero saber alguma coisa para dormir, tenho insônia. Então, gente, insônia é uma coisa muito triste, né? Ela compromete muito a nossa saúde, né, gente? Eu tenho falado bastante da insônia no feed lá, se vocês têm acompanhado o meu Instagram. Essa questão da insônia, pra gente começar com a insônia. Primeira coisa, a gente precisa de mudar alguns hábitos, tá? Vamos começar com digamos, o simples, tá? Vamos tirar tudo que é energético, mas eu indicaria, se a pessoa tem uma insônia muito severa, ela precisaria de um acompanhamento com um profissional também, mas vale ela tentar as dicas, se ela ainda não procurou um profissional, ela tentar algumas dicas que eu vou passar aqui. E se não funcionar, ela procurar um profissional o mais rápido possível, tá bom? Porque isso é saúde, é vida, tá? Eu até coloquei esses dias lá no meu stories, né, falando que as pessoas, elas morrem mais rápido se você ficar muito mais tempo sem dormir do que de água, tá? Então, abster do sono faz com que você morra muito mais rápido do que você ficar sem água, tá? Então, as duas coisas são essenciais, não tô falando pra gente priorizar nenhum nem outro, não. A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que ter tudo, tá bom? Tudo que for possível pra gente ter saúde, pra gente ter vitalidade, pra gente ser uma pessoa com espírito jovem, né? Com essa vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, tá bom? Então, para insônia, a gente começaria tirando os energéticos, tá? E os alimentos e os líquidos, né? Normalmente ricos em cafeína. Então, a gente tira café, energético, tá? Chá preto, chá mate, refrigerante. Então, a gente vai substituir por uns chazinhos que ajudam a gente a relaxar mais. Todo final de semana eu posto algum chá. Não sei se vocês estão acompanhando. E lá eu coloco também a fitoenergética do chá, tá bom? Então é bom vocês acompanharem. Eu nem vou citar muitos chás que estão lá, porque alguns têm contraindicação. Então o legal é você ver o chá e ver se ele é um chá que dá para você tomar, se é legal para você fazer o uso dele. Porque eu sempre coloco alguma contraindicação que possa vir a ter, tá bom? Então, aí o que você poderia substituir pelo chá de maracujá, que é um chazinho bem tranquilo, né, da gente tomar, todo mundo conhece. Tem o chazinho de camomila, tem a melissa, tá? Tem o chá de banana também, que às vezes não é muito conhecido, em algumas determinadas regiões do Brasil é mais comum, né, o chá de banana. Inclusive pode fazer ele da banana e da polpa, né, faz da banana inteira. Ele é muito rico em magnésio e o magnésio ajuda muito a gente a dormir, tá? Ajuda a relaxar os nossos músculos, né? Então, e a gente precisa disso para conseguir ter um sono reparador, relaxante. Inclusive, aproveitando o gancho, vou falar do magnésio, tá, gente? Já falei muito do magnésio, tem vídeo meu falando do magnésio, né? Que o magnésio é o mineral dos minerais. O magnésio, ele é maravilhoso, ele é importante em várias reações no nosso organismo. E a gente pode fazer uso do cloreto de magnésio, tá? Que ele é bem tranquilo, ele é vendido na farmácia, vende um pacotinho dele, costuma vir numa caixinha. Ele vem normalmente em 33 gramas, você vai diluir essas 33 gramas em 1 litro de água, tá? E vai tomar 2 cálices, daqueles cálices de cachaça, aqueles de dose, aqueles copinhos. Toma 2 copinhos daquele antes de dormir, tá bom? Isso vai ajudar bastante você. Aí você observa, se o seu intestino ficar muito solto, porque o magnésio também ajuda, né? O cloreto de magnésio, isso aí já vai ser um algo a mais para quem tem problema intestinal, né? Então, além de ajudar a dormir melhor, vai ajudar também na regularização aí do trânsito intestinal, tá? Lembrando que a gente nunca pode colocar só um elemento para resolver um problema, a gente tem que fazer um conjunto, tá bom? Então, não adianta, eu vou tomar vou tomar 2 cálices
de cloreto de magnésio e vou no banheiro. Quer dizer que eu vou no banheiro no dia seguinte. Não, você tem que tomar água, né, direitinho, tem que se alimentar direitinho. Então, isso tudo faz parte, é um conjunto, tá bom? Então, você pode fazer esse cloreto de magnésio e tomar ele um pouco antes de você dormir, ali 1 hora antes de dormir, tá? Que ele vai ajudar você a relaxar, tá? Vai deixar você mais tranquilo também, dá um sono bem legal. Aí vocês vão experimentando. Se 2 cálices deixa o seu intestino muito solto, passa para 1,5 cálice. Se o seu intestino ainda continua solto, você pode experimenta tomar só 1 cálice, tá bom? Vai verificando, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Então verifica isso. Olha, eu não tenho marca para indicar, tá? Desse cloreto de magnésio, não. Infelizmente, depois eu posso até pesquisar e colocar aqui nessa live algum cloreto que seria mais indicado. Mas normalmente, como é um mineral bem simples, bem comum, tá? Então não tem muito problema, não. Outra coisa, gente, a gente tomar muito cuidado com os dispositivos eletrônicos, tá? Então, porque eles são poderosíssimas fontes de luz azul. E a luz azul, ela impede a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, tá? Que regulariza o nosso sono. Então, o que a gente tem que fazer? O ideal é a gente ficar sem telefone, sem tablet, sem esses aparelhos eletrônicos, umas 2 horas antes de dormir, tá? Para que essa radiação ela não influencie no funcionamento da nossa pineal, né? Que fica no nosso cérebro, que é ela que vai fazer com que seja produzida, liberada a melatonina no nosso organismo, tá? Então, gente, outra coisa também que é muito importante, que às vezes a pessoa tem insônia por uma coisa muito simples e não sabe que isso é fundamental. Dormir e escuro são sinônimos quando se trata de dormir. Então, a gente precisa de um ambiente escuro. Às vezes é necessário até trocar a cortina ou então usar alguma coisa que bloqueia um pouco a luminosidade da janela. Às vezes a pessoa mora num local que tem um poste próximo, tem uma placa luminosa, tá? Isso influencia no seu sono. Porque quando o ambiente fica escuro, é aquele momento que a pineal vai liberar melatonina. Tá? Então, se você não tem um ambiente escuro o suficiente, você não vai conseguir ter um sono reparador. Às vezes você tem aquele sonão pesado, mesmo aí você acorda, parece estar toda quebrada, né? Ou então demora muito para dormir, não consegue iniciar o sono, né? Que tem vários tipos de insônia. Então, a gente tem que criar esse ambiente propenso para isso, tá bom? Então, cuida do ambiente do quarto para que seja que favoreça, tá? Um sono para que afaste a insônia. Eu vou passar para vocês agora rapidinho um ritual do sono, tá? Que às vezes vocês já ouviram falar ou nunca ouviram falar, mas a gente tem um ritual do sono, tá? Que esse ritual ajuda a gente a esse sono vir. A gente precisa chamar ele, tá bom? Então, você vai desligar todos os aparelhos, vai diminuindo as luzes na sua casa, tá? Colocar uma neuroacústica umas 2 horas antes de você dormir. Outra coisa, a gente tem que voltar aos nossos hábitos ancestrais lá de dormir mais cedo, tá bom? O nosso corpo, ele foi feito para dormir mais cedo. Mesmo que você não respeite isso, o ritmo do seu corpo começa a desacelerar a partir das 6 horas da tarde. A partir do momento que o sol se põe, o seu corpo já começa a desacelerar aquela energia toda dele. Então, às vezes como a gente hoje é bombardeado de luz, de informação, né? Isso tudo retarda o nosso sono, mas o nosso corpo, ele já está num ritmo interno mais lento, tá? E se a gente não respeita isso, o que acontece? A gente adoece com mais facilidade, a gente envelhece mais rápido, tá? E isso eu tenho certeza que ninguém quer, né? Então, a gente precisa cuidar para a gente ter um organismo forte, mais saudável. Mas agora, mais do que nunca, a gente precisa de um organismo forte e saudável, né? Então, gente, vão diminuindo isso, tá? Dentro da casa de vocês vai diminuindo as luzes, umas 2 horas antes de dormir.
Qual seria o horário ideal para dormir? Às 9 horas da noite seria o horário ideal da gente já estar na cama, tá? Por quê? Porque a gente vai conseguir levantar mais cedo, mais produtivos no outro dia, com mais atenção, com mais memória, com mais leveza, com mais alegria, com um sono mais reparador, tá bom? Depois da meia-noite, o seu sono, ele é um sono que não vai te alimentar energeticamente falando, ele é um sono fraco, tá? Vai ser um sono que você vai acordar cansado, você vai acordar irritado, vai acordar parecendo que aquela coisa, dificuldade de levantar da cama. Então, foque nisso, tá? Para você começar a mudar essa rotina para dormir. Então, eu vou colocar no ideal, dormir às 9 horas da noite. Então, às 7 horas você já começaria a diminuir o ritmo da sua casa. Ai, mas é impossível, na minha casa todo mundo fica muito agitado, o pessoal demora para dormir e tal. Comece por você. Tá? A gente não vai conseguir uma mudança esperando pelo outro. Você é a peça principal, você é a pessoa mais importante da sua vida e você precisa entender isso. O exemplo arrasta. Então, seja você o exemplo da sua casa, seja você a energia que vai mudar tudo dentro da sua casa para melhor. Tá bom? Não fique só, meu filho é adolescente, ele não vai fazer isso. Meu marido fica vendo o jornal até tarde, ele não vai fazer isso. Faz você sabe como deve ser, você passa a informação para as pessoas. Se elas quiserem aderir, ótimo, que bom, ter parceiros é muito bom. Mas se elas não quiserem, continue no seu foco, no seu propósito de saúde, de longevidade, de uma vida melhor, tá bom? Não fica colocando a responsabilidade no outro. Trabalhe você o que precisa acontecer de diferente na sua vida, sem se preocupar com o que o outro vai fazer, que o outro vai pensar, que o outro não vai fazer, que o outro vai falar. Deixa, foca em você, tá bom? Então, gente, outra coisa que você também tem que desligar, se for possível, coloca no modo Wi-Fi, tá? Tudo, celular, um tablet que você usa, de eliminar aqueles focos de luz dentro do seu quarto. Se você tem televisão no quarto, aquela luzinha vermelhinha lá, tampa ela, tá? Se você usa um climatizador, um ar-condicionado, ele fica com luzinha, dá um jeitinho de tampar. Não deixa essas luzinhas não, porque isso, quanto mais escuro fica, mais forte elas ficam. Né? Vocês já repararam que elas às vezes geram uma luzinha que você enxerga assim direitinho as coisas no quarto? Então, aquilo ali você tem que tampar também, tá? Para não atrapalhar tanto. Agora, tem gente que às vezes, eu já recebi relato, inclusive num post que a gente colocou de insônia, uma pessoa falou que o ambiente escuro, ela sente falta de ar, ela sente agonia no ambiente escuro. O que eu tenho de dica nesse caso? Compre aqueles tampões de pôr no olho, aqueles que a gente ganha quando vai fazer uma viagem muito longa. Isso ensina, se a pessoa tiver um pouquinho de habilidade, ela pode até fazer também, aproveita o momento para criar algo novo, né? Trabalhar essa questão terapêutica também do aprendizado. Faz um tampão, usa, tá bom? Porque isso aí também evita. Meu marido chega tarde, acende a luz, não tá nem aí. Você tá com seu tampão, você tá protegida, o seu sono tá garantido, entendeu? Então, façam isso. Arrume um tampão, usa ele. Porque aí, a hora que você às vezes sentiu aquela agoniazinha, seu quarto tá um pouco claro, mas ele tá mais para escuro, tá um ambiente, você dá uma levantadinha, pronto, aliviou aquela agonia, tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Outra coisa, acordou à noite, contém aquela vontade de ficar acendendo a luz, né? Então, tenta, ou se você tiver condição, arrume uma lanterna com a luz vermelha, porque a luz vermelha ajuda, tá? A não bloquear a produção da melatonina. Mas se caso a sua casa fique meio, né, iluminada, espere um pouquinho, seus olhos vão adaptar com aquele ambiente, né? E aí depois você consegue ir ao banheiro, fazer alguma coisa assim, tá? Outra coisa, para evitar essas idas ao banheiro, né, fora de hora, acorda para ir no banheiro, toma água até 2 horas antes de dormir, tá bom? Se você tomou água o dia inteiro, direitinho, tomou lá seus 2, 3 litros de água, você não precisa ficar preocupado em tomar água de madrugada, não, tá bom? Se você tá sentindo uma sede excessiva de madrugada, é bom olhar, pode ser que você esteja com algum probleminha de saúde, às vezes é coisa simples de resolver, tá? Não é normal a gente acordar com sede. Outra coisa, às vezes a gente tá acordando
não é por vontade de fazer xixi, tá? Você já tá com seu sono tão levinho, ele não entrou no estágio certo, ele tá naquele sono super leve, que às vezes passou um barulhinho na rua lá, um estralinho que deu dentro do seu quarto, você já acorda, deu vontade de fazer xixi, tá? Mas isso pode ser mais proveniente do seu sono do que mesmo a vontade de fazer xixi. E a gente não associa muito isso, tá bom? Tá mais às vezes associado à qualidade do sono. Então vamos tentar fazer essa rotina para mudar, tá bom? Isso, para esse sono ter qualidade, ter intensidade, ter os benefícios que a gente espera no sono. Outra coisa também vocês podem fazer antes de dormir, 1 hora antes de dormir, um exercíciozinho respiratório. Tem na internet, isso no YouTube, tá? Exercício respiratório para relaxar. Tem essas coisas, então tenta ver isso, aproveita o YouTube de uma forma diferente, né? Com coisas que vão te ajudar também a passar por esse processo, tá bom? Outra coisa também, gente, igual eu falei, se alimentar, o ideal é se alimentar 2 horas antes de dormir, tá bom? A gente não, essa história de dormir com a barriga cheia, isso não deixa o seu corpo descansar, porque ele vai ter que trabalhar na digestão, focar na digestão, você vai ficar com aquele sono leve a noite toda. Então, o ideal é a gente comer 2 horas antes de dormir. Se deu uma fominha na hora de dormir, come uma frutinha, tipo uma maçã, toma um chazinho, entendeu? Alguma coisa assim leve. O chá não pode ser muito próximo da hora de dormir, né? Porque senão você vai ficar vai ter uma vontade de levantar para fazer xixi. O ideal é que o certo é a gente dormir a noite toda. Esse é o sono ideal. Você deitou e só vai acordar quando for no horário ou próximo do horário de você se levantar, tá ok? Evitar carboidratos e doces na hora de dormir, tá, gente? Porque isso vai inibir a produção do seu hormônio de crescimento e ele ajuda na reparação do corpo, ajuda a fortificar o tecido muscular, ósseo, tá? Durante o sono. E o hormônio de crescimento também tá ligado ao nosso rejuvenescimento, tá bom? Então evite esse tipo de alimento. Carboidratos e doces não podem ser comidos antes de dormir, tá bom? À noite. Uma outra dica para evitar a insônia: 1 hora antes de dormir, organize a sua agenda para o dia seguinte. O que eu tenho que fazer? Às vezes, não, agenda, não tem tanta coisa. Pega um pedacinho de papel, um post-it, anota. O que eu tenho que fazer? Amanhã tenho que fazer compra disso, tenho que pagar a conta tal, tenho que ligar para fulano. Anota o que você tem que fazer. Por quê? Porque isso evita que na hora que você coloca sua cabeça no travesseiro, você comece a repensar tudo que você tem que fazer no dia seguinte, tá? E isso tira o sono da gente, porque ele coloca o seu cérebro numa frequência ativa, né? Então você não consegue relaxar o suficiente para dormir, você vai demorar muito mais para dormir. Então já faça isso antes, deixa todo o seu dia organizado, o que você precisa fazer. Se você é uma pessoa que tem que levantar cedo para trabalhar, deixa sua roupinha separada que você vai vestir, para você não ficar não precisar acordar no desespero ou preocupar, ai meu Deus, com que roupa eu vou, ai, não sei o que. Já deixa essas coisas que você sabe que são preocupações que às vezes você costuma ter. Já resolve isso, entendeu? Não deixa você perder seu sono por coisas bobas. Que esse tipo de coisa são coisas fáceis da gente resolver, tá bom? Outra coisa, gente, às vezes eu já recebi paciente falando, à noite, às vezes eu lembro de coisa desagradável que acontece na minha vida e isso tira meu sono. Olha, se aconteceu algo muito desagradável na sua vida, anota num pedacinho de papel, tá? O que aconteceu, fala que aquilo ali, fala o sentimento que aquilo gerou em você, frustração, chateação, raiva, rancor, fala no papel lá, anota tudo. Depois que você anotou esse desabafo do que aconteceu de ruim na sua vida, você pega e queima esse papel, tá? Por favor, gente, cuidado na hora de queimar, tá bom? Por quê? Porque o fogo, ele elimina definitivamente qualquer coisa, né? Então, isso vai estar passando essa mensagem para o seu inconsciente, de que aquela situação foi eliminada para você, tá bom? Então, você queima ali, às vezes, dentro da pia da cozinha, tá? Que é um lugar que não vai ter risco, a pia estiver limpa, né, gente? Sem louça, você vai lá e queima aquele papel, tá bom? Com cuidado. E pronto.
Esquece aquele assunto. Afinal de contas, ele foi queimado, ele foi exterminado da sua vida, tá bom? E ó, bola pra frente, dormir maravilhosamente, nada de ficar preocupado com isso, tá ok? Usa o momento de deitar, sabe pra quê? Só pra agradecer, tá? Então agradece pelo seu dia, por tudo que você tem, tá bom? As coisas simples, começa pelo simples. Ai, gratidão por eu enxergar, por eu respirar, por eu andar, por eu ter um travesseiro, por eu ter um lençol que me cobre, uma coxinha que me cobre, por eu ter água potável na minha casa, tá? Gratidão pelos meus filhos, gratidão pela minha mãe, pelo que você quiser, pelo que vier na sua cabeça, tá bom? Não precisa ficar nada elaborado. Ai, hoje não aconteceu nada na minha vida para agradecer. Por favor, né? Só o fato de você estar vivo, ter um teto sobre a sua cabeça, comida para você comer, você já é uma pessoa extremamente abençoada, tá bom? Então foca nas coisas boas na hora de dormir. Muda esse pensamento. Ah, eu não consigo pensar. Anota então. Então faz uma lista, pega um caderninho, deixa do lado lá da sua cama. Todo dia à noite você faz uma lista de 10 coisas que são motivos para você agradecer na sua vida. Você vai ver que no início vai ser difícil. 10, pra você lembrar de 10 vai ser... Mas depois, daí uns 3 dias, isso vai fluir com tanta facilidade que você vai colocar 20 motivos ali assim, ó, no piscar de olhos, tá bom? Porque isso vai até ampliar o seu campo de visão para as coisas boas que acontecem na sua vida. Muitas vezes a gente deixa isso tudo passar tão despercebido, né? A gente foca tanto no problema que a gente não percebe as maravilhas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Só o fato da chuva estar caindo, da gente ter pessoas do nosso lado, ou se a gente não tem, a gente tem alguém para ligar, ou se a gente não tiver isso, a gente tem outras coisas, a gente tem o que vestir, a gente tem o que comer, né? Tantas pessoas estão passando situações tão complicadas, né? Hospitalizadas, pessoas que estão sofrendo às vezes emocionalmente, de forma tão grave, né? Que elas não estão nem percebendo o mundo real, as coisas que estão acontecendo. Então assim, a gente tem muitos, inúmeros, milhares de motivos para agradecer, tá bom? Então à noite é isso que a gente faz, porque a gratidão muda totalmente a frequência cerebral, tá bom? Ela vai tranquilizar. Igual eu falei da outra vez, nada de filme na hora de dormir, filme de aventura, filme de terror, tá? Até filme de comédia, vai deixar o seu cérebro agitado, pode ser tanto para um lado positivo quanto negativo. E para dormir a gente precisa de uma frequência tranquila, tá? Equilibrada. Então vai ser muito importante vocês fazerem isso. E se mesmo assim for difícil trabalhar a gratidão, eu não consigo sentir a gratidão, eu não consigo interiorizar esse sentimento. Use frases, então, que vão te ajudar a chegar lá, tá bom? Tem 3 frases que eu gosto muito que vocês podem falar, que são: eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, tá? Então, essas frases também ajudam bastante. Às vezes você tá ali num momento meio ruim, tá? Ou na hora de dormir também, isso muda a frequência. Eu me amo, eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito. Olha só, gente, uma outra pergunta de uma seguidora que eu recebi, que é: o que fazer para os pensamentos negativos desgrudarem do meu cérebro? Vivo sem energia, desmotivada. O que a gente pode começar fazendo toda vez que um sentimento ruim vier, né? Que um pensamento negativo vier. Então, hoje eu vou dar umas dicas, tá? Pra gente trabalhar um pouco isso, melhorar isso, tá? Sem forçar, tá? Porque às vezes a gente acha, vai falar aquele negócio pra me forçar, não vai funcionar. Mas a gente vai fazer de uma forma aqui que vai funcionar, e aí vocês depois vão me contar, tá? Eu preciso de feedback, eu preciso de estímulo também, gente. Então, vocês têm que me falar o que tá acontecendo, o que não tá funcionando. Depois eu queria que vocês falassem se esse tipo de assunto agrada vocês, né? É legal a gente falar algo que as pessoas gostam de ouvir também. Ansiedade, pânico, socorro. A gente depois pode falar um pouquinho sobre pânico também, tá, gente? O que tá muito, muito comum, tá? Então, gente, o que a gente pode começar dizendo quando a gente vem com esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins, tá?
A gente deve aceitar esse tipo de informação que vem, tá? A gente pode dizer assim, tudo bem, eu te aceito, eu vou fazer isso, eu consigo fazer isso. Se for algo que vem negativo, você não consegue, você não consegue arrumar emprego, você não consegue dinheiro, você vai falar assim, tudo bem, eu te aceito pensamento ruim, mas eu vou fazer isso sim. Eu vou conseguir isso sim, tá? Não invalida o sentimento, respeita ele, mas coloque a sua objeção em cima disso. Quando ele vier, você já fala isso para ele, dá esse choque de realidade, porque o seu cérebro começa a reinterpretar isso, tá bom? Porque quando a gente luta contra um sentimento, contra essa sensação, esse pensamento negativo, né? Isso faz com que ele seja amplificado. Então a gente não vai brigar com ele, a gente vai aceitar e vai responder: eu consigo, eu posso fazer, tá? Que aí você vai até se nutrir mais, vai se empoderar mais, tá? Ó, é um treino, tá? Lidar com o negativo é um treino, não é fácil, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Quem disse que as coisas iam ser fáceis, né, gente? A gente veio aqui, a gente tá numa escola, e quando a gente tá numa escola, a gente precisa aprender as coisas. E a gente precisa de ter foco nessas coisas que incomodam a gente, né? A gente ficar deixando passar não. Olha, peraí, eu vou tentar aplicar essa técnica, vamos ver se pra mim funciona, né? A gente tem que fazer isso, isso é até uma demonstração de amor próprio, tá? Não ficar, eu tenho isso aí também, que não sei o quê, e não cuida e não faz, sabe? Não tenta alternativas. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro. Hoje a gente tem tanta informação gratuita. Algumas vão funcionar, outras não. Mas o que custa a gente tentar? A gente só não vai tentar algo que a gente sabe que vai causar dor na gente ou que pode causar algum prejuízo futuro, mas, né, todo mundo é adulto e sabe muito, mais ou menos já distinguir isso, né? A gente já sabe, não, eu não dou conta de fazer isso, mas a gente tem que se propor, também não pode ficar falando que não dá conta de fazer nada não, tá? Porque todo mundo aqui tem a centelha divina dentro de si e a gente é capaz de fazer qualquer coisa que a gente se propuser a fazer, tá ok? Então, gente, o que acontece? Um sentimento ruim, ele não dura para sempre, tá? Então, o sentimento ruim, ele não dura para sempre. O que pode fazer com que esse sentimento continue? São os pensamentos ruins. São pensamentos de querer entender aquela história que aconteceu, de ficar relembrando coisas ruins do passado, tá? Então, fazendo com que esse sentimento ruim perpetue. Então, é importante você reconhecer isso, tá bom? Então, outra coisa, ruminar, ficar toda hora relembrando uma coisa, tá? Ruminação, gente, ele aumenta os fatores inflamatórios do nosso corpo, tá? Então, isso aí eu já tô falando para vocês, às vezes, linkar com alguma questão que vocês andam sentindo aí. Às vezes, estão ruminando coisa demais e começa a sentir dores no corpo. Tá? Pode estar ligada a isso sim. Então, esses fatores inflamatórios no nosso corpo pode estar ligado ao estresse, pode estar ligado à ansiedade, pode estar ligado à depressão, tá? Alguns quadros depressivos. Então, vamos evitar ruminação, tá? Ficar reclamando e relembrando aquilo. Então, quanto mais a gente rumina, mais a gente se desconecta da realidade também. Tá? Então a gente deixa de viver situações prazerosas, né? Coisas simples da vida a gente deixa de perceber. Então, por quê? Porque a gente está focando só no passado, só na preocupação, só na ruminação, tá? Então, a intenção de eu falar essas coisas é vocês perceberem isso para vocês começarem a mudar e se policiar, tá? E eu vou ajudar nesse processo aí. Então, às vezes a gente está tão focada na ruminação, no reclamar, em ficar recordando coisas ruins que aconteceram, querendo entender por Y, X e Z, por que fulano fez aquilo com você, por que aconteceu isso na sua vida. Gente, o passado passou, tá bom? E se você hoje está vivendo pensamentos negativos, eles estão voltados ao passado, deixa o passado no lugar dele lá,
foca mais no presente. O que você pode fazer hoje é plantar o seu futuro, tá? Então, plante isso de forma bastante positiva, com confiança. Ah, mas eu não tenho confiança em mim, porque eu já errei muito, já fiz muita coisa que me tirou isso. Mas trabalha isso, tá? Igual eu falei de uma live sobre o erro. Você não errou, você teve um resultado que não foi o que você esperava, tá? Mas agora você sabe como não fazer errado. Pensa nisso. Olha que oportunidade de crescimento que você teve lá atrás e agora você pode usar ela, né? Então não foca no que vai te deprimir, no que vai te deixar para baixo, tá ok? Então, quando a gente entra nesse quadro de ficar ruminando o tempo todo, não sobra espaço para a gente colocar outras coisas na nossa vida, as coisas positivas. Então, tira isso, tá? Começa a observar o simples e admirar, né? De repente você tá andando, admira o vento batendo nas folhas, coisa simples. Você vai pagar para ver isso? Não vai, entendeu? Então, assim, aprecia o contato com as pessoas. Às vezes tem uma pessoa que você encontra na rua ali, vocês começam uma conversa sem, sabe, uma coisa tão despretensiosa, tão tranquila, a pessoa, poxa, que pessoa positiva, a pessoa passa uma mensagem legal para você, você passa uma admiração para você, de repente você olha aquela senhorinha andando, toda independente, fazendo as coisas, você fala, quando eu estiver naquela idade eu quero estar assim, entendeu? Observar o simples e deixar de reclamar, tá? A reclamação aumenta a intensidade de qualquer coisa que você esteja vivendo. Porque o problema, ele só vai ganhar magnitude se a gente der valor para ele, tá bom? Por isso que eu nem gosto de falar essa palavra problema. Para mim, tudo é desafio. Eu tenho um desafio, eu tenho que vencer ele. E venci, ótimo. Surgiu outro, vou vencer. Tá bom? Eu tenho toda a capacidade, a gente tem toda a estrutura para isso. E a gente tá aqui, né, entre milhões de espermatozoides que tentaram, né, entrar no óvulo da sua mãe, você foi o que entrou, você tá aqui, não é à toa não, você é um ser especial, você é uma pessoa especial. Tá? Por mais difícil que seja o momento que você tá passando, você pode acreditar, você é um ser de luz e você veio aqui para ser feliz. Então, busque isso, tá? Comece a distinguir o que te faz feliz, o que não te faz feliz, tá bom? E nada de colocar a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua vida em outras pessoas. Nós temos que trabalhar a nossa autorresponsabilidade. Nós aprendemos que tudo é culpa do outro, só que a gente não pode dar esse poder para o outro. Quando a gente trabalha a autorresponsabilidade, no início dói. No início dói muito porque a gente fala, nossa, eu fiz isso com a minha vida, eu provoquei aquilo, eu deixei acontecer. Mas, sabe, quando você respira fundo e entende que agora você tem nas suas mãos a sua vida e que você pode direcionar ela para onde você quiser, nossa, sabe, você... Poxa vida, você agora virou dona do seu destino, porque antes você era tipo uma marionete. Ah, e aconteceu isso porque fulano fez isso, aconteceu aquilo porque fulano fez aquilo. Mas aí você entende que você tem a autorresponsabilidade, pronto. Você é a Mulher Maravilha ou o super-homem da sua vida. E você pode criar uma nova realidade para você, entendeu? Ninguém tá fadado, ai, porque... eu vim de uma família pobre, eu sou pobre, você vai ser pobre, não, tá? Porque minha mãe tinha um casamento sofrido, eu tive e eu, isso vai ser assim. Não, tá? Cadê sua autorresponsabilidade de direcionar a sua vida? Trabalha isso em você. Começa pensando, o que que eu posso fazer para me valorizar mais? O que que eu faço que eu fico orgulhosa de mim? Entendeu? Ah, mas isso pra mim é difícil. Às vezes a pessoa pensa, eu não sei como é que eu vou buscar isso. Busca pessoas, entendeu? Busca filmes, documentários, pessoas no YouTube que possam te inspirar, no Instagram, pessoas que vão trazer uma mensagem de empoderamento para você, de que você é capaz, de que você é um ser de luz infinito, que você pode o que você quiser. Tá? Busca isso, não coisas que ficam te comparando e te colocando para baixo,
tá? Igual assim, as pessoas nesse confinamento ficaram muito adeptas a ficar acompanhando artista, vida de famoso, que não sei o que, aquela vida maravilhosa, só foto da família toda rindo, todo mundo bem vestido, animado e tal, aquela alegria. Gente, por favor, não vão me inspirar em vida fake, não, porque aquilo é tudo fake, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, né? Todo mundo tem desafio. Tem dia que você acorda muito feliz, tem dia que você acorda meio baixo astral, tem dia que tudo dá certo, tem dia que não, que é um monte de provações que você tem que fazer. Então, agora, como você vai reagir em relação às coisas que vão acontecer na sua vida, é você que vai escolher. Por quê? Você tem que trabalhar a sua autorresponsabilidade, tá aí. Entendeu? Tá aí a forma como você recebe as coisas da sua vida. Então, vamos mudar isso, entendeu? Vamos nos colocar como as pessoas que decidem o que vai acontecer na nossa vida. Pode ser que não vai sair do jeitinho que você quer, mas você pode ter certeza que vai ser muito diferente do que estava antes. E muito melhor, tá? Porque você tá na caminhada, você tá no processo de evolução, de melhora, porque você se propôs a isso, porque você agora se autorresponsabiliza pelas coisas que acontecem na sua vida. Tá? Então foca nisso, até a forma como as pessoas te tratam é uma responsabilidade sua, porque você tá permitindo isso. Então trabalha isso também, tá? Se tem coisas que você não tá gostando, você também pode chegar e falar, né? Igual a gente também já teve uma live sobre isso. Então não tá gostando, expõe seus sentimentos pra pessoa. Olha, isso me deixa frustrada, isso me deixa chateada, isso me deixa muito magoada. E se a pessoa for insensível e não importar com o que você sente, aí você trabalha a sua autorresponsabilidade, né? Para escolher que tipo de vida você quer levar, tá bom? Pra gente poder eliminar um pouquinho esses... É preciso, assim, na verdade, a gente enxergar que a gente tem sentimentos tóxicos. Toda vez que a gente pensa algo negativo, algo ruim, tá? Isso é um pensamento tóxico. E se é tóxico, a gente precisa tirar isso da nossa vida, tá bom? Então, o que a gente poderia fazer assim de início? Perceber o pensamento, muitas vezes não é fácil, tá, gente? Porque eles são tão automáticos e a gente já... Esse é um hábito poderoso, né? Então, às vezes, a gente não percebe. Às vezes, vem um pensamento ali negativo que te invalida. Por exemplo, tudo que você faz dá errado. Vamos colocar esse pensamento assim. Você vai ter que perceber esse pensamento, tá? E já quando você percebe que você tem esse pensamento, você já começa a enfraquecê-lo, tá? Porque ele já não vai estar mais no automático. Você percebeu, você já está enfraquecendo esse pensamento. Outra coisa, anote o pensamento ou os pensamentos. Porque quando a gente anota, tipo assim, tudo que eu faço dá errado, um pensamento negativo que vem, ou eu não sou bonita o suficiente, ou eu não tenho dinheiro, eu nunca tenho dinheiro. Anota isso, porque quando a gente anota, a gente se distancia daquele pensamento, tá? Você consegue enxergar, você fala, nossa, que eu fico pensando isso de mim, pelo amor de Deus, né? Eu poderosa do jeito que eu sou e fico pensando essas coisas de mim. Não, por favor, tá? Então já, ó, anota. Depois, gente, tem uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar sempre, que você não é aquilo que você pensa, tá? Principalmente no sentimento ruim que eu tô falando, tá, gente? No sentimento positivo, se você não é, você pode se tornar, tá? Você não é poderosa, mas você pode se tornar poderosa. E, na verdade, você já é, né? Só de você ter a centelha divina aí dentro de você, isso já faz de você um ser de luz, um ser poderoso, tá bom? Então, foca nisso, tá? De você não acreditar que você é aquilo que você pensa, porque não é. E outra coisa também, outra frase que é muito legal da gente pensar, que você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Olha pra você ver, a gente pensa isso, não pensa? É uma bobagem. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa, tá? Porque às vezes a gente toma o nosso pensamento como uma verdade pra gente.
mas ele é apenas uma hipótese, é algo que, entendeu? Às vezes nunca vai se concretizar. Então, tem essas duas frases aí, ó, para te ajudar a fortalecer também, tá? Eu não sou aquilo que eu penso, de forma pro lado negativo, e você não precisa acreditar em tudo que você pensa, também voltado pro lado negativo, tá bom? Essas frases vão ajudar a desgrudar esses pensamentos, tá? Ruins aí, vai ajudar a limpar. Outra coisa, gente, toma uma decisão de soltar o pensamento, entendeu? O pensamento veio, não dá importância para ele. Ah, tá bom. Tudo que você faz dá errado. Tá bom. Beleza. Eu te aceito, mas eu consigo fazer sim as coisas certas acontecerem. Tá bom? Fala isso para si mesmo, porque a gente tá o tempo todo escutando essa voz interna. Por que a gente não pode responder para ela? Tá na rua, fala baixinho internamente, né? Mas se deu vontade de falar alto, fala também. Não tem nada a ficar muito preocupado com o outro, não. Você não vai fazer show, vai fazer espetáculo ali sozinha, você só vai falar uma frase. E não tem nada a ver, você tá fazendo um trabalho terapêutico para você se empoderar mais, para você se libertar das dores emocionais. É isso, tá bom? Outra coisa, gente, redirecionar seu pensamento, tá? Agora, é legal a gente não ficar tentando lutar, colocar um outro pensamento no lugar, porque isso dificilmente funciona, porque senão você vai amplificar, vai ficar aquela briga de pensamentos na sua cabeça. Você pensa uma coisa ruim, aí você quer pensar uma coisa boa, e aí você não consegue, fica aquela coisa, né, desconfortável. Então, redireciona para uma sensação, para um pensamento, para um sentimento, aliás, ou para uma atividade, tá bom? Faz uma atividade prazerosa, tá? Que envolva outras pessoas de preferência. Aí, nessa atividade, para você mudar esse foco, é bom ela envolver outra pessoa e envolver uma atividade, tá? Não fica só na conversa não, porque senão vai ficar ali uma ruminação a dois. Uma fala de um problema, a outra fala do outro, uma fala daquele pensamento ruim, a outra fala. Se você colocar uma atividade junto com esse sentimento, com esse pensamento, você vai conseguir se livrar daquilo, tá? Vai ser muito mais fácil para você sair dessa ruminação, tá? Então, essa atividade aí, o que ela poderia ser? Às vezes pode ser um trabalho voluntário, pode ser uma atividade física que você vai fazer junto com uma outra pessoa, tá? Agora, a atividade, ela tem que ser mais ação do que conversa, tá ok? Porque isso vai ajudar você nem lembrar do problema. Quantas vezes a gente às vezes faz alguma coisa, um trabalho manual, faz alguma coisa com alguém que é alto astral, faz uma atividade física, uma caminhada, e você fala, gente, foi tão bom, nem lembrei que eu tinha problema na minha vida. Nem lembrei de coisa negativa, tá? Então, por quê? Porque isso tira o seu foco do pensamento. Por isso que às vezes não é legal a gente ficar isolado demais, não. Tá bom? Vamos manter um contato, vamos tentar fazer... eu não tô saindo de casa, né? Por causa desse processo que nós estamos passando. Faz em casa alguma atividade que você pode envolver outra pessoa, entendeu? Uma atividade que vai fazer com que você fuja um pouco desses sentimentos ruins. Não deixa eles crescerem dentro de você, não. Tá ok? Outra coisa, nós precisamos nutrir o nosso corpo com emoções saudáveis, tá, gente? De gratidão, de emoção, de curiosidade, de descobrir as coisas, de compaixão, de ter compaixão pelas outras pessoas, de gentileza com as outras pessoas também e com nós mesmos, né? Conosco, que é muito importante a gente ser gentil com a gente em tudo que a gente for fazer. Tá? O que a gente for fazer pra gente, a gente faz com amor, a gente faz com gentileza. A gente faz abençoando tudo que é pra nós, tá? Vai se cuidar, se cuida com carinho, se cuida cantando, se cuida feliz, não de, sabe, com má vontade. Porque nós somos seres sagrados, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, nosso corpo é a morada do Espírito, né? De Deus. E quando a gente não cuida bem do nosso corpo, da gente, a gente não se ama, a gente não tá cuidando bem da morada, né? Do Criador, né? De Deus. Então,
Pensa nisso, às vezes você acha que você, não, eu cansei de mim, não. Dentro de você tem uma luz, né? Tem a centelha divina que nunca vai cansar de você. Sempre vai acreditar em você. Sempre vai esperar que você vença, que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Você tá aqui num processo evolutivo, então não deixa a peteca cair, entendeu? Desafios vão fazer parte da sua vida, vai ter obstáculos, mas vamos vencer isso. Você tá aqui para vencer, você não tá sozinho. E se você estiver passando por um momento muito difícil, você tá muito depressivo, você tá muito ansiosa, você não tá dormindo, você não consegue se livrar de forma alguma dos pensamentos negativos, você tenta, já tentou, ou vai tentar essas coisas que eu falei hoje aqui na live e não resolver, procura ajuda o mais breve possível. Tá? A gente está cercado de milhões de pessoas, não é à toa, porque nós precisamos um dos outros. E quanto mais a gente é gentil com as pessoas, com a gente mesmo, com o universo, com a natureza, mais pessoas gentis vão aparecer na nossa vida, tá bom? Então, cuida disso. Cuida para você ter novas experiências, né, valorosas na sua vida, para você viver coisas, não tô falando de coisas grandes, coisas ricas, não, coisas simples, mas que você possa enxergar isso e ver o amor de Deus nisso e ver a alegria nisso, entendeu? Para que você se sinta amado também. Agora, se a gente só enxerga as coisas ruins, a gente parece que a gente está sendo rejeitada no mundo. Mas por quê? Porque é a sua visão, é a forma que você está enxergando as coisas que está fazendo você ver dessa forma. Mas na verdade não é, tá bom? Porque não existe um sentimento mais forte do que o amor. E o amor está em todo lugar. Basta você enxergar, basta você olhar, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso, porque antes que eu caia, né, antes que o Instagram me derrube aí, porque já tá dando tempo, nossa live foi longa hoje, né, eu espero que ela tenha sido contribuição para vocês, tá? Eu espero que ajude vocês a ficarem mais leves. E eu queria muito que vocês participassem, depois que eu deixar essa live salva, vocês colocassem o tema que é mais relevante para vocês, se vocês gostam mais de temas emocionais ou mais de temas voltados para a saúde, tá? Porque para mim, eu gosto dos dois, eu amo os dois, eu falo com muito amor aqui para vocês e eu quero plantar uma sementinha diferente dentro de vocês, entendeu? De que as coisas, vocês estão aqui para brilhar, para vencer. Porque às vezes a gente escuta muita coisa negativa, né? E eu acho que o mundo tá precisando disso, de escutar coisas positivas, tá? A gente tá enfrentando esse processo aí, não é à toa, é pra gente se tornar seres humanos melhores. E eu espero que vocês possam propagar isso também para outras pessoas e a gente fazer um ciclo gigantesco de pessoas felizes, de pessoas que querem o bem do próximo, tá bom? Olha, você também é linda, vocês são lindas, lindos, né? Todos vocês que ficaram aqui até o final, eu tenho muita gratidão por isso, porque hoje a gente sabe que o tempo, né, é o que a pessoa tem de mais valioso e vocês compartilharam esse tempo aqui comigo, então eu me sinto muito honrada, muito feliz por isso, tá? Muito abençoada por isso. Eu agradeço muito, fiquem em paz, fiquem com Deus, qualquer coisa tiver muito urgente, manda um direct pra mim, eu já ando respondendo alguns. Mas tenha um pouquinho de paciência, minha vida é um pouquinho corrida, mas eu não quero usar isso como desculpa, tá? Eu dou conta, eu vou conseguir e eu quero agradecer muito, tá bom? Vocês estarem aqui hoje, fiquem com Deus, se cuidem, muita saúde, muita paz, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, gente!